Bom, boa noite. Vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 3. Capítulo 3, nós estamos na finalzinho. progressão dos mundos. Sim. Né? Assim como nós progredimos, né, os Espíritos nos colocam aqui que os mundos também progridem. Boa noite, Cláudio. Aí a gente vê como era o nosso planeta, né? Nós vemos aí, geralmente, né, os cineastas conseguem trazer uma imagem, né, dentro do que se estuda e fica muito legal, né? Vamos ver as modificações que vão sofrer no nosso planeta. No início, nós sabemos que era incandescente, depois foram criadas placas, foram se ajustando. Essas placas no início eram bem finas, ou seja, digamos, o centro do planeta ainda é efervescente, muito quente, havia muitas explosões, eram os vulcões, mas com o tempo isso tudo foi passando, por quê? Para melhorar a condição para a humanidade terrestre, tá? Hoje nós já vemos pouquíssimos vulcões, né? Em relação, talvez, aí que nós, 20, 30 mil anos, bem poucos mesmo. Eu vi ontem que tem 200 vulcões ativos. Olha aí, tá vendo que interessante? 200 vulcões ativos. E antigamente um em cada quintal, né? O pessoal aproveitava para fritar um ovo, usava um vulcão. Tinha um aqui em Madureira, tá? Desculpe, na Serra de Madureira, em Nova Iguaçu. Tem lá Nova Iguaçu. Já tem cratera. Né? Tem a cratera lá e a gente vai vendo que havia muitos, quer dizer, aí isso provocava os maremotos, os terremotos, os tsunamis, etc. E a população vai se melhorando, moralmente se melhorando, o planeta também vai se melhorando, porque é para abrigar. Nós vemos, por exemplo, quem vê o livro Nosso Lar, né, o livro Nosso Lar fala que a temperatura lá é amena, que o sol não é tão castigante como o daqui, que eles conseguem manter lá um clima que se considera bem tranquila lá. Então, a tendência do nosso planeta também é essa aí, ele se melhorar. Né? Pode ser que haja ainda alguns cataclismos, alguns acontecimentos, mas é para a questão da melhora do ambiente para nós. Né? Então, vamos ler? Tem uma influência aí, tem uma coisa aí que está... Deixa eu ver aqui. Seu Roberto, vou fechar seu microfone para ver se esse barulho que a gente está ouvindo é do seu microfone, tá? Pronto. Vamos lá. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos, item 19. Podemos? Podemos. Vamos lá. 19. O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Aí vamos entrar aí numa questão, os inanimados. As pedras vão progredir? Não são pedras. É uma formação de átomos que vão passar aí dali. Depois, não sei como é isso, vão passar para o mundo vegetal, no nosso planeta, no caso. Mais adiante, no mundo vegetal, vai até começar as primeiras ramificações nervosas, mundo animal. Depois, mundo animal, tá? Vem o mundo... Pode falar, Elisa? Não. Hominal, tá?
Aí eles pensaram que eu fosse falar mundo mulheral e depois o mundo hominal, tá? Sem graça, muito sem graça. Ele sempre tem que falar essa porcaria, essa piadinha ridícula. Então, Tudo bem. nós... tudo, né? Tudo no universo segue uma lei de progresso. Então, todos nós devemos ficar muito felizes e otimistas com isso. Que isso, para a gente, é uma ótima notícia. Um dia seremos anjos. Olha só que legal. Aí vamos trabalhar, ter uma humanidade igual a nossa, para tomar conta. Olha só que beleza. Né? Ver Jesus. Quem quer isso, hein, gente? Alguém quer ir? Né? Olha o que Jesus encara. Uns cidadãos assim, bem educados, que nem nós, né? Bem calmos, pacíficos, nada estressados. Então, como anjos, nós vamos pegar essa barra aí pela frente. Mas nós vamos chegar lá. É a lei de progresso. Vamos lá, Elisa? Vamos. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Certo. É outra lei de destruição. Olha só. Né? Está lá no livro dos Espíritos. Lei de progresso, lei de destruição, lei de conservação, lei de sociedade. São as várias leis que nós somos regidos. Isso. Justamente para isso, para alcançarmos a última lei, né? Lei de justiça, amor e caridade. Tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo... Oi. Desculpa. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Bem-vindo. Ao mesmo Você chegou tempo... na lei de destruição, viu o que é que tu fez? Na lei de destruição? Beleza. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente... Luiz Guilherme, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, item Esqueci 19. disso. Vamos disso. Vamos embora. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. É que nós não temos essa capacidade, essa condição de ver, porque a nossa estada no planeta é muito rápida. Quem acha que 80, 90, 100 anos é muito tempo, mas para esse progresso de um planeta, tá, vão durar aí milhares e milhares de anos os acontecimentos que vão transformá-lo. De vez em quando tem um chegar para lá, então, algo que precisa acontecer, que é para haver uma renovação mais rápida, né? Que não há destruição, é o sentido da palavra. Poderíamos falar que é aquilo Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. São transformações que o planeta vai tendo, conforme nós já falamos no início, está falando aqui de novo, para se preparar para a humanidade que progrediu também, tá? Para estar de acordo com o progresso da humanidade. Nós vemos o nosso sistema solar. Nós temos, eram 9, né? Mas não sei quem foi engraçadinho que agora são 8, rebaixou um para planetoide, né? Planetoide. O Plutão. Plutão. Diz que lá o pessoal tá bravo pra caramba, viu? Para não dizer. Então, o que acontece? Nós temos 4 planetas igual ao nosso, terráqueos, tá? Maciços, e temos 4 que são mais gasosos, principalmente Júpiter, que é bem gasoso. Quer dizer, se nós formos olhar quem são os planetas mais adiantados do nosso sistema, é Júpiter, Saturno, tá? O outro é Netuno, tá? São os gasosos, que a humanidade de lá, tá? Já precisa daquele tipo de lugar para morar, para continuar
o seu progresso. Nós, pelo jeito, vamos chegar lá, não sei quando. Não sabemos. Há espíritos que falam que nós também chegaremos a uma fase de sermos também mundos gasosos, não sei isso aí, tá? E poderemos chegar à estrela. O Júpiter também é uma coisa interessante em Júpiter. Isso é comprovado pela ciência normal, não é só os espíritos que falam. A energia que Júpiter recebe do Sol, ele já manda de volta em dobro. Tá? Se eu penso que ele receba uma analogia para a gente compreender isso, 10 quilos de energia, ele manda 20 para fora, 20 quilos para fora. Então, há assim, já falam que Júpiter será uma próxima estrela. Né? Quando o nosso Sol se apagar, uma hora o gás vai acabar. Quer dizer, isso tudo também a gente vê falar, mas pela lei de progresso pode-se acreditar. Mas nós não sabemos se na destinação do planeta ele não está destinado a acabar antes que isso. Né? Também não sabemos. Acabar para formar novos mundos. E nós vamos ter lugar para ficar, com certeza. Isso é com tranquilidade. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar algo? Ninguém? Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Só gostei de uma coisa, Elisa. Os animais, seus auxiliares. Né? E se a gente for olhar lá no livro A Gênesis, no Antigo Testamento, né? Deus manda que nós nos coordenemos, né? Coordenamos os animais, tomamos conta dele, mas não manda a gente fazer o que a gente faz. Né? A história lá hein? No livro A Gênesis. Não, ele não manda a gente fazer o quê? O que a gente faz? Matar, tá. as violências, as crueldades. É para nós utilizarmos eles como auxiliares, conforme está aqui. Mas não é para a gente fazer o que nós fazemos, infelizmente, a nossa humanidade faz. Nós não vemos eles como irmãos, infelizmente. Meia dúzia vê. Né? Mas a maioria é um animal. Infelizmente, não é bem assim, né? Vamos lá. Entendi. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Para quem vê a Terra como o único planeta habitado no universo, é uma visão muito, muito pequenina, né? Mesquinha que ele está falando aqui. Mesmo eu não consigo ver. Né? Infelizmente, de novo, a nossa humanidade é a humanidade do Tomé, né? Só pedida no que vem. É para que botar a mão. E pela lógica, quer dizer, a inteligência suprema iria fazer só esse planeta de gente super atrasada, espíritos inferiorizados, rebeldes, renitentes, não gostam de cumprir com as leis. Olha só. Que Deus é esse? Né? Será que não criou? Não criou, não. Não deu também oportunidades a outros seres que já estão em situação melhores que a nossa e outros que estão chegando a nós também ainda? Vamos lá? Ninguém fala nada? Alguém quer falar alguma coisa? Só abrir o microfone. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Graças a Deus, né? Continua? Continua. Ele é a chegada a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus.
Santo Agostinho, Paris, 1862. A lei de Deus. Né? É aquela famosa pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Né? O homem é infeliz quando se afasta dela. Não precisa falar mais nada. É o que está no Antigo Testamento, quando Deus fala sobre, né, naquele simbolismo, idolatria. Tá? Toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos idólatras. Nós estamos nos adorando ou adorando algo mais que Deus. Isso que nos faz afastar. E geralmente, porque é o motivo disso, a motivação, egoísmo e orgulho. Conforme também fala os Espíritos lá na frente, vamos ver, são as duas chagas da humanidade. Então, futuramente, quando nós, né, o nosso egoísmo passar, nós conseguimos também nos tornar mais humildes, deixar de ser tão orgulhosos, nós vamos compreender que nós não somos felizes por isso. Não seguimos as leis de Deus. Mas no próximo planeta, nós vamos conseguir fazer isso. Porque a transformação que nós estamos passando, ela é mais moral do que física. Não adianta somente uma transformação física jogar raios e trovões se não houver uma mudança nossa. Nós vamos ter que mudar. E vamos mudar muito. Aí a gente até fala, está morrendo muita gente, desencarnando muita gente, vai desencarnar mais. São todos ruins? Não. Muitos desses que estão desencarnando e que vão desencarnar já estão, digamos assim, com a sementinha lá dentro. Está faltando uma sacudidela. Está no livro A Gênese. Kardec fala que chegando no mundo espiritual, num piscar de olhos, eles já entendem que eles estavam enganados, que eles eram o famoso Maria vai com as outras. E lá já se modificam e já reencarnam, já em situação de ajudar nessa mudança do planeta também, já moralmente transformados. Nós estamos tendo a nossa oportunidade aqui encarnados. Tá? Esse momento nosso. Nós estamos aí numa época de muita reflexão, muita meditação, para que a gente opere essa mudança em nós, cada um em si. Né? Hoje eu vi um negócio legal no Face, aquele famoso quadro, que eu não me lembro quem é um pintor, de Jesus batendo numa porta. Né? E eu mostrei a um amigo meu, olha aqui, que quadro interessante. Ele Jesus está batendo numa porta. Ele disse, tem um defeito nesse quadro. Ele olhou, não estou vendo defeito. Ele disse, tem sim, cadê a maçaneta da porta? Ele é mesmo, rapaz, não tem maçaneta. Ele disse, foi isso que um discípulo desse pintor, desse, né, artista, falou para ele. Mestre, a tua obra tem um erro. Essa porta falta a maçaneta. E o mestre falou, não, meu filho, essa porta aí é o nosso coração. Ela não abre por fora, só abre por dentro. Por dentro. É isso? Então, você se lembra quem é o artista, Elisa? Não. Essa obra? Não. Eu sei que é uma obra linda, maravilhosa. Está querendo muito da minha memória. Pois é, e a inspiração desse pintor foi uma coisa, né, fora de série. Então, está nessa época agora, da gente, né? Jesus está batendo na nossa porta. Está na hora da gente abrir, que a maçaneta está conosco. E ele, por princípios, não vai arrombar a porta. Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. E não há moleza por enquanto. Tá? Sei. Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta não é para você, não. É para todo mundo. Minha pergunta é para todos. O que vocês acham desse momento que a gente está passando com relação a isso que a Fran acabou de falar, dessa mudança que deveria tocar todas as pessoas? O que vocês acham que realmente está acontecendo agora? Assim, vocês acham que as pessoas estão sentindo que esse momento é um momento importante de mudança e reflexão? Quem tem resposta para mim? Ninguém? Meu Deus. Joilza. Oi, Elisa, pelo que se observa, eu acho que ainda não. Eu acho que não. Ainda são poucos, pelo que eu percebo, ainda são poucos que estão se tocando para a sensibilidade, se tocando para ver uma oportunidade de tudo isso, de reflexão, de melhora. Parece que o pessoal ainda não está se tocando para
pessoal está mais preocupado em acabar a quarentena para poder ir para o shopping, para poder ir para a praia, para poder ir para o bar. Pancadão. O pancadão. A Jo colocou aqui, nem todas. A Cláudia colocou, eu não estou vendo muitas mudanças. A Anice botou, muitas pessoas ainda estão incrédulas. E a Cláudia botou assim, as pessoas têm dificuldade de entender. Seu Roberto, não sei para me dizer? Eu tenho, sim. O ser humano tem pouca memória. O ser humano tem pouca memória. A minha resposta é essa. Não tem outra resposta a dar. Falta memória ao ser humano. Pegando um gancho disso aí que o Roberto falou... Espera só um instantinho, Zé. O senhor não acha que era hora das pessoas, pelo tempo de vida que nós já temos nesse século, o senhor não acha que já era hora das pessoas terem entendido o significado desse momento? Beleza. Esses movimentos atuais já vêm desde os profetas, e mataram os profetas, mataram Jesus. Não precisaria Jesus ter vindo se não tivessem matado os profetas? Sim, mas agora nós já estamos séculos à frente, né? Sim, mas eu não vejo tanto adiantamento assim de séculos à frente. Você está vendo praia cheia, você está vendo praia de pancadão, você está vendo uma acontecer. Então, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que isso aconteça. Só que eu não vejo o povo muito interessado para que isso aconteça, não, porque eu vejo o camarada dizer, quando o guarda municipal segue cidadão, aí a mulher dele, cidadão não, ele é um engenheiro. O desembargador rasgou a multa e jogou no pé do guarda municipal. Então, eu vou perguntar mais uma coisa. Nós ainda não estamos tão perto da mudança assim. Fala, Zé. Então, veja bem, nós não estamos tão perto da mudança assim. Então, quantas pandemias ainda serão necessárias até a mudança para que o povo se conscientize de que precisa mudar? Quantas mudanças, quantas pandemias ainda se farão necessárias? Muitas. Muitas. Isso aí. Fala, Zé. Agora fala. Vocês já ouviram falar na música do Chico Buarque, Geni? Já. Conhecem a letra? Sim. Nós somos que nem eles. Quando estamos com medo, a gente age de uma forma. A forma de cordeiro. Pedindo, implorando para que aquilo possa se mudar. Mas quando passa, né, o medo, é o que está acontecendo, passando o medo da pandemia, as pessoas não respeitam mais ninguém. Não respeitam nem a si mesmo. Então, aglomeram, fazem festa, vão à praia, até que possa, de repente, de novo, né, alguma coisa acontecer na família, entre a família e tudo mais, de repente vem um arrependimento, vem de novo o medo, e assim vai se repetindo. Né? Eu me lembro muito disso na música do Chico Buarque, Geni. Se alguém souber a letra... Agora você lembrou bem. Só não pode cantar. Só não pode cantar. Não. Aqui não. A Anice colocou aqui assim, peraí. Ainda há muita falta de amor. As pessoas ainda estão muito materialistas. Ainda há muita ganância, falta de respeito e carinho com o outro. A Cláudia colocou, algumas pessoas têm o pensamento em mudar, mas ainda acho que é 1/3 da humanidade, infelizmente. Mas é simples, as pessoas não se amam, vão amar outras como? Não se amam. Enquanto não se respeitarem, não se amarem, aquela porta de Jesus lá para abrir, vai demorar. Vai demorar. Luiz Guilherme não quer falar nada? Oi, Elisa. Não quer falar nada a respeito disso, Luiz?
Não, porque eu estava esperando o pessoal responder primeiro. Tá. Aí, nessa questão dessa pergunta que você tocou agora, eu achei bem interessante e um pouco delicado, porque a gente já está estudando já há algumas semanas. Eu não participei das anteriores, mas eu estava dando uma olhada nos capítulos atrás, e a gente já está falando há bastante tempo de espíritos muito antigos que já passaram por diversos e diversos planetas e lá tiveram o compromisso de trabalhar o melhor em si próprio com o melhor também no próximo. Tudo isso que a gente está passando agora, na realidade, é uma lembrança muito antiga do passado do que poderia ter acontecido com a gente ou com os outros. Então, a partir de um certo modo, que a gente vem conversando já há algumas semanas, que o bem ele sempre vai existir. Só que ele ainda trabalha de forma muito discreta. É sempre no escuro ou com poucos holofotes. De fato, por conta de tudo isso que a gente está passando, a psicosfera está muito pesada. Quando você começa a propagar alguma mensagem negativa, alguma ação negativa, isso com certeza vai repercutir mais do que uma ação positiva. Sim. E eu presenciei algumas ações que envolveram não só auxílio comunitário, como auxílios ao vizinho, alguém da família que realmente necessitava. Então, aqueles que já estão permitindo deixar essa sementinha germinar, estão contribuindo para o benefício não só deles próprios, como do todo. Porque já é muito certo, como a gente já vem lendo aqui, que um imenso lote vai sair desse planeta e vai migrar para outro lugar. Isso já é muito certo. São os poucos os que serão merecedores de ficarem aqui e, de fato, aprender com os que estão vindo, para poder nos auxiliar e a gente engrandecer esse planeta, porque a gente ainda tem muito a oferecer aqui. Mas em consideração a tudo que está sendo feito, tudo que está sendo propagado por aí, eu realmente acredito que o ser humano está tendo a oportunidade de dar um passo adiante. Só que é muito mais fácil a gente prestar atenção naquilo que está errado do que exaltar o que é correto. Sim. Já está acostumado a ver isso. A gente já manhã cedo vê algo errado. A gente sai de casa, vê algo errado também é normal. A gente normalizou o que é errado. Se tornou banal. Uhum. É Então, comida de pinto, não é comida de elefante. Pode continuar, Zé. Não, é só isso. Pegando o teu gancho, justamente, é comida de pinto. Não é comida de elefante, é uma coisa gradativa. Justo. A gente vê que acontece a olhos nus, vê que muitas ONGs que eu não conhecia começaram a falar, começaram a fazer, começaram a se reportar, né? Sim. Mas é isso que a gente pretende. De grão em grão, a gente vai pegando um ali, outro aqui, outro lá, e assim vai fazendo A gente não pode crescer de repente. A coisa não pode ser assim, a coisa tem que ser paulatina, a coisa tem que ser bem devagar, para crescer bem, firme. A planta não cresce de um dia para o outro, ela vai devagarzinho crescendo e vai se firmando lá, né? E é isso que está acontecendo. A gente acha que não aconteceu nada, aconteceu muita coisa boa, tá? Mas tem gente que ainda o mundo é muito grande e as pessoas esquecem, como o senhor Roberto falou, né? Então, e elas não querem. Elas não querem uma coisa gradativa, querem uma coisa imediata, né? Lotou as praias, né? As praias lotaram. As pessoas não estão nem aí, entendeu? Enquanto não acontecer perto delas, não estão nem aí. E mesmo às vezes acontecendo, também não vou continuar nem aí. Dependendo da pessoa. Então, isso é evolução. Uhum. Não tem jeito. É verdade. É a pura verdade. Que nós estamos num período que no livro A Gênese, os espíritos colocam que tudo que acontece aqui entre nós encarnados, tá? Há, assim como é que ele fala, uma ressonância entre os desencarnados. Uns querendo os nossos bens e outros não. E ele chama isso de... o Dr. Berry, o nome dessa mensagem que está no livro A Gênese, lá no final do capítulo 18, Dr. Berry. Ele fala que essa efervescência, né, é sinal que realmente, inconscientemente, até essa questão de nós já termos passado por esses problemas antes, essa efervescência é fruto
que inconscientemente nós já sabemos que as mudanças chegaram, não estão chegando, chegaram. Então, às vezes a pessoa parece que ela está sendo assim, se portando rebeldemente, tá? Não estou nem aí, mas no fundo, há uma preocupação sim. Na hora que o negócio apertar um pouquinho mais, que começar a pegar nos familiares, começar a acontecer ao lado, enquanto está lá no vizinho, está lá na outra cidade, está lá no outro quarteirão, está tudo bem. Vai haver essa mudança. Vai haver essa mudança. É ruim. A mudança ideal seria a famosa parábola de Jonas, que a gente sempre fala sobre ela aqui. Todo mundo se conscientizar e mudar. Quem não conhece a parábola de Jonas, pega o Antigo Testamento e leia. Tá? Há uma mudança lá. Aí o Jonas fica chateado. Por quê? Porque Deus não acaba com a cidade, né? Conforme ele previu, ele como profeta previu. Deus não acabou com a cidade. Mas Deus fala, poxa, eles se modificaram, Jonas. Por que eu vou fazer mal a eles? Ainda faz o seguinte, Deus, né, de forma milagrosa, fez crescer uma árvore em 2, 3 dias. E Jonas passou a adorar aquela árvore. Passou a adorar. Todo dia lá, ficava na sombra da árvore, coçava as costas da árvore, aquele negócio, aquele amor com a árvore. Né? E quando ele estava muito irritado, que vai perguntar a Deus sobre essa questão, ele faz isso com um raio na árvore. E ele falou, para a minha árvore, que eu tanto gostava. Aí Deus fala, olha, Jonas, se você gosta tanto da árvore, imagine eu dos meus filhos. Né? A misericórdia dele é enorme. Agora, infelizmente, né, sabemos que tem muita gente também que está reencarnada aí, que esses não vão mudar. Então, tem sua última oportunidade, tá? E esses realmente são aqueles que sabem que, inconscientemente também, não tem jeito, não tem mais jeito, e abre, como é que se fala? Meios para os desencarnados atuar junto, bagunçar o coreto, digamos assim. Mas estamos na mudança, tá? Vai haver a mudança, e muitos espíritos, infelizmente, não ficarão. Mas vai ficar a grande maioria mesmo, vai ficar 90%, 85% aí. Ou seja, dos 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que tem no planeta, 2 bilhões e pouco vão voar, né? Vão ter que sair. Aí muda tudo. Porque a maioria de nós somos Maria, vai com as outras. É o que Kardec coloca também, quando ele dá um exemplo também no capítulo 18 de A Gênese, que tem um quartel que tem 100 soldados. Aí, olha o pior, tira o pior e bota um bom. Já começa a influenciar, já não tem mais 100 ruins, só passa a ter 80. Aí pega no meio dos 80 aquele que está atrapalhando, tira ele e bota outro bom. Até depois de algumas mudanças, alguns espíritos mudados, alguns soldados mudados, no exemplo de Kardec, né? Fica todo mundo bom. Fica todo mundo bom. Está no livro A Gênese. Tá? Então, essa transformação, como fala o doutor Bezerra, né? Jesus está no leme. O barco não está à deriva. Vamos ter paciência e fazer a nossa parte. E a nossa parte é que as ONGs estão fazendo aí também, fazer o bem. De uma forma ou de outra. Uns estão nas ruas, outros estão em outros lugares, mas não vamos deixar de fazer algo de bom para nós e para os outros. Né? É isso aí. Vamos continuar o nosso estudo? Alguém quer falar mais? Só uma observaçãozinha. Você, com relação ao autor daquele quadro do Jesus, sim, batendo a porta, eu acho, na minha pesquisa aqui, é William Rowan Hunter. Nasceu em 1827 e desencarnou em 1910. Eu acredito que seja ele aqui pelo Google. Tá? Deve ser. William Rowan Hunter. Muito inspirado, né? Muito inspirado. Vamos agora começar o capítulo 4. Olha só, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é toda a base da doutrina. Vamos lá, o primeiro capítulo, o que é que foi? Né? Não vim destruir a lei.
primeiro capítulo, os Espíritos nos mostram o quê? As leis divinas. Essas leis divinas que nos foi esclarecida gradualmente de acordo com a nossa compreensão. Moisés, Jesus e agora o Espiritismo. Onde o Espiritismo se utiliza totalmente das leis, né, de Jesus, né? Porque a parte moral do Espiritismo está baseada totalmente em Jesus, onde é falado, Jesus é a porta, Kardec é a chave. O Espiritismo vem nos mostrar essas questões. O segundo capítulo, Meu Reino Não é Deste Mundo, é justamente a vida futura. Se nós não tivermos essa compreensão que nada se acaba, que tudo continua, vai ficar muito difícil também conhecer e raciocinar em cima da doutrina, né? Depois, há muitas moradas na casa do Pai. Além da vida futura, existem vários outros lugares para a gente ficar. Nós não precisamos nos preocupar. Nós estamos justamente falando sobre isso. A nossa morada terrestre está em mudança. Muitos de nós não vão ficar, mas também não vão ficar jogados por aí, vão para outros planetas. Assim como alguns se adiantam e vão embora, outros, né, nessa mudança, vão para outros planetas. E essa é muitas moradas também, o Espírito vem nos mostrar o quê? Os mundos também extrafísicos, as dimensões espirituais. Então, tudo isso são bases da doutrina espírita. Podemos falar dogmas. Tá? A palavra dogma significa o quê? Ponto básico de uma doutrina. Mas o maior dogma da doutrina espírita, onde ela realmente está calcada em cima mesmo, se chama reencarnação. É por isso que os espíritos deixaram para ser o 4º capítulo. Há uma preparação para a gente entender a reencarnação. Certo? Então, vamos começar agora o capítulo 4, que é de muita importância para a doutrina e para nós. Tudo bem que nós já temos essa facilidade em aceitar, mas o grande problema lá fora é esse. Se houvesse aceitação da reencarnação por aí tudo, haveria menos crimes, né? O mundo seria bom. Também no livro A Gênese, né, o Kardec fala sobre isso. Quando houver essas mudanças, o espiritismo será mais bem compreendido. Ou seja, não é que todo mundo vai se tornar espírita, mas essas ideias espíritas serão mais bem compreendidas, onde vai entrar, tá, esses 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem essa noção não precisa ser espírita. Não precisa. Pode ser católico, evangélico, budista, umbandista. Se houver essa noção desses 4 primeiros capítulos, vai embora. Vai embora. Né? Cresce espiritualmente. Alguém quer falar algo? Acho Quando que a Elisa fala, vocês respondem. Quando eu falo, fica todo mundo olhando assim. Por quê? porque eu acho que eu sou mais bonitinha. Sei. Tem alguma coisa errada aí. Ai. Acho que é um Não, protecionismo aí, é entendeu? porque eu catuquei todo mundo para botar o povo para falar. Eu queria ouvir a resposta de todo mundo, refletir sobre a resposta das pessoas, entendeu? Vamos lá. Porque a Elisa é bonita. É protecionismo. Só porque eu falei, é vingança, que eu falei do reino mulheral. Pois é. É isso aí. Estou se vingando de mim. Como tem mais mulheres? Uhum. Capítulo 4. Da próxima vez você pensa. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Engloba a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. A instrução dos espíritos traz limites da reencarnação e necessidade da encarnação. Vamos lá. Número 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus:
E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. E em Marcos capítulo 8, de 27 a 30. Só um comentáriozinho sobre aí. Bom, o que acontece? Quando Jesus faz essas perguntas, quem dizem que eu sou, tá? Ele está fazendo uma ferição para ver onde está a compreensão dos discípulos e do povão, da massa que o acompanhava. Olha só. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Outros dizem Elias. Elias tinha sido morto, sumiu. Não, Elias não morreu. Elias sumiu. Embarcou num carro de fogo 600 anos antes de Cristo. Outros falam que era Jeremias. Ele já um pouquinho para cá, talvez 500 anos antes de Cristo. Ou seja, o que é que eles estão falando? Estão falando que todo mundo acha, e depois ainda fala assim, né? Ou alguns dos profetas. Todo mundo está achando que Jesus é a reencarnação de alguém. Sim. Está bem claro isso aí. Né? Como falava o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante, né? O óbvio. Então, ele está mostrando, tá bem claro que a ideia de reencarnação estava dentro do povo judeu. Tá? Só quem não falava em reencarnação lá era o saduceu. O saduceu era totalmente materialista. Tá? Ele não acreditava mesmo em reencarnação, não acreditava em muitas passagens que existiam no próprio Antigo Testamento. Era onde ele se debatia muito com os fariseus. Os fariseus acreditavam, agora, veja bem, eles não tinham uma noção de como isso acontecia. E geralmente nós vamos reparar também que ele sempre colocava algum dos profetas, né, em evidência. Ah, você é a reencarnação do profeta tal. É como se eles também achassem que eles, por não ser assim, homens direto ligados a Deus, né, talvez eles não tivessem também esse vamos falar, direito de reencarnar. Havia também essa pequena deficiência também no pensamento deles. Não é culpa deles. Era o momento, já era um grande passo acreditar em reencarnação. Tá? Que os egípcios acreditavam, mas aquilo era fechado. Entre lá os sacerdotes e os faraós, um grupinho fechado. Os hindus acreditavam, mas também era, né, no meio lá das... São para os sábios. Tá? As castas, os párias não. Tá? E assim por diante. Todos esses povos capelinos tinham essa ideia, sabiam disso. Tá? E agora, quando eu acho legal aqui, quando ele fala, e vocês, vós, quem diz que eu sou? Quando o Simão Pedro fala, vós é o Messias, né, o Cristo, o Filho de Deus vivo, veja bem, Jesus reencarnou? Né? Ninguém responde? Não. Jesus tem uma encarnação única no planeta. Tá? Ele não reencarnou. Houve uma encarnação única dele, que foi essa. Então, os espíritos, tá, que utilizaram do médium instrumentos, Pedro, fala, não, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não reencarnou. Mostra quem ele é. Ele não precisava passar por isso que nós passamos aqui, por essas provas todas, né? Por isso que ele fala, não foi a carne nem o sangue que te falou, mas foi o meu Pai que está no céu, ou seja, veio a comunicação direto do alto. Tá? Totalmente espiritual, não foi a carne nem o sangue, é totalmente espiritual a comunicação. Bom, esse é um item. Vamos ao segundo item. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça
a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-los. Aí está em Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 16, e em Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. Então, de novo, repete a primeira, né, o primeiro, né, São Mateus, né, e Marcos. Está repetindo, está falando as mesmas coisas praticamente. Tá? Agora vamos ao que mais nos interessa. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre esse item 2 aí? É um repeteco do item 1, na minha opinião, né? Agora vamos ao item 3. Esse é o mais, assim, que, olha, quem fala, não existe reencarnação, não está na Bíblia. Se a pessoa lê isso aqui e falar que não existe reencarnação, ele não sabe ler. Desculpe-me, tá? Que isso aqui não precisa nem de interpretação. Isso está bem claro mesmo. É a transfiguração no Tabor, capítulo 17 de Mateus, tá? Vamos lá. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Um instantinho só, Elisa. Havia Isaías, no Antigo Testamento, fala que um espírito, uma pessoa, um profeta voltaria para abrir os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor. E escreve como seria esse profeta, né? Escreve bonitinho, como João Batista era. Tá? Mas em Malaquias, mais à frente, Malaquias fala, quem vem, aquele que Isaías falou que vem para abrir as veredas do Senhor, do Cristo, preparar o caminho para o Cristo, é o Elias. Está bem claro lá. É o Elias. Ou seja, se o Malaquias fala que é o Elias, só pode ser reencarnação, porque eles não entendiam, por isso que eles usam o nome ressuscitar. Daqui a pouco Kardec vai explicar isso aqui para a gente. Então, quando bom, o que aconteceu na transfiguração? Jesus foi para o alto do Tabor orar, levou com ele Pedro, João e Tiago. Chegando lá, quem aparece em espírito? Aparece Elias e Moisés. Pedro se anima logo, Senhor, vamos fazer para eles uma tenda, para eles ficarem conosco. E Jesus, calma aí, não é nada disso. Muito bem, ele se transfigura, é luz para tudo que é lado, mostra quem é ele, e some o Elias e o Moisés vão embora, some. Aí os discípulos descem com ele o Monte Tabor. E essa pergunta que eles fazem, que eles, mesmo vendo isso tudo, olha como que somos nós somos os Tomés mesmo, né? Pergunto, Senhor, peraí, não é necessário que o Elias venha primeiro? Que ele que venha preparar teu caminho? É essa a pergunta. E está escrito lá em Isaías, está escrito em Malaquias. Tá? Por isso que eu falei sobre Isaías e Malaquias. É essa a pergunta. Aqui. Por que os escribas, dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias? Tá? É essa a pergunta. Está lá no Antigo Testamento. Tá? Vamos lá. Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está em Mateus capítulo 10 a 13, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e em Marcos capítulo 9, de 11 a 13. Gente, está mais claro do que isso aí? Compreenderam que era de João Batista que ele falou. Se ele já veio e ele compreenderam que era João Batista, né? Por mais toupeira que fosse, eles entenderam. Agora, o que eu acho legal aqui é que ele fala, isso aqui é uma coisa, assim, é um pensamento de um grupo, tá? Não é digamos, uma verdade. É verdade que Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas. Veja bem, essa colocação aí, é isso aí, Cláudio, todo mundo é cabeça dura. Essa colocação aí, que o Elias há de vir, está no futuro. Tá? Então, muita gente vê isso aqui e acha que o Elias, de novo, veio preparar o caminho do Senhor. Quem é? Allan Kardec.
Tá? Muita gente acha que o Allan Kardec, devido a essa passagem aí, que ele veio, né, fazer a codificação do Espiritismo, que é a segunda vinda do Senhor, essa. É quando justamente todos nós aprendemos a conhecer a lei de Deus através da doutrina espírita. Tá? Então, está bem claro nesses 3 itens aí sobre o que os judeus entendiam da reencarnação. Eles não entendiam o processo, que é o que vai mais na frente, vai acontecer com Nicodemos, no item 5, que nós também vamos estudar daqui a pouco. E por que essa palavra, ressurreição e reencarnação? Eles se enrolavam nisso aí. Tá? Digamos assim, que Lázaro, ele ressurgiu. Houve uma ressurreição. Tá? Quem já leu o Evangelho sabe que Jesus, né, fez reviver Lázaro, não fez reviver. Porque enquanto o espírito está preso ao corpo, há condições dele voltar. Depois que for desfeito o último laço, que é o cordão prateado, já era. E o próprio Jesus fala, eu não vim destruir as leis, e sim fazê-las cumprir. Tá? Então a ressurreição seria a volta ao corpo, no próprio corpo de carne. Nós sabemos que isso é impossível. Nós entendemos que a ressurreição seja a chegada do espírito desencarnado ao mundo dos espíritos. Ele ressurge lá. E quando ele sai de lá e vem para o mundo de cá, ele reencarna. Tá? É essa diferenciação que os judeus não compreendiam. Ao ponto de Nicodemos, mais à frente, falar, pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Olha essa pergunta que Nicodemos vai fazer. Tá? Então, não havia essa compreensão, assim como hoje não há essa compreensão. Eu não acredito nisso. E isso aí é, né, história da carochinha, etc, etc, etc. Mas, brevemente, todo mundo vai compreender isso. Vai compreender, vai aceitar, e é justamente nessa mudança aí do planeta. Gente, 8h30. Vocês querem ler o item 4? 8h30 já, caramba. Passou rápido, né? Passou rápido. Querem ler o item 4 ou fica para a semana que vem? A gente começa no item 4. Acho que é ficção científica. Harry Potter. Já fala para mim, isso é a história do Harry Potter. Eu acho que essa reencarnação, essa ressurreição e reencarnação, acho que a gente deveria começar na próxima, porque tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre isso, né? Temos que conversar. Porque o quente mesmo vai ser o Nicodemos. Mas como a reencarnação, olha só, como a reencarnação é, digamos, a base direta de toda a doutrina, eu estava olhando, comecei a ler um livro, olhar outro, eu desisti, gente. Só em cima da minha cama ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros falando sobre... Tem lugar para tu dormir depois? Não, vou ter que tirar, que a Margarida já brigou, que ela veio aqui então, tirar um cochilo ainda. Por que é que tu não te lembra aqui? Virou o que isso aqui? Eu disse, não sei, é um estudo. Eu tenho lá Palavras da Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Livro da Esperança, Parábolas do Caibá Schutel, tá? Lampadário Espírita, a Gênese, Livro dos Espíritos, a Bíblia, o outro ali não está dando para ver, tem 2 ali que está dando para ver, não, que está por baixo. A gente começa a ver, é muito assunto. Então, eu vou poupar vocês, vou escolher somente uma historinha que eu já passei para a Elisa, tá? É aquela mesmo, né? Aquela mesma, mas só na próxima semana, né? Tá. E falar o mínimo possível, porque se for falar muito, a gente vai ficar nesse capítulo 3 alguns meses. Essa é a grande realidade. Vamos ficar igual o Livro dos Espíritos. Eu estou vendo um amigo meu ali, lá no CF, lá no Marco Aurélio, começou o Evangelho, eles estão fazendo diferente da gente. Eles estão fazendo uma aula de 1h30 para cada capítulo do Evangelho. Né? Então, eles simplificam o máximo. Olha que eles lá falam pra caramba, hein? Quem está fazendo até não é o Marco Aurélio, é o Renato. Né? Mas eu acho também que é pouco. Muito interessante essa ideia. Muito interessante essa idea. Fazer um capítulo. 1h30 de estudo. 1h30 de estudo seria bem interessante. Eu posso aumentar, mas tem que ver se vocês podem, porque, né? O estudo são 3 vezes por semana, né? Eu posso, o seu Roberto, né? Tem que ver se todos podem, né? A Anice já falou ali que dá para ela.
Eu posso, porque eu vou de carro, é mais rápido. Você levanta da cadeira e senta de novo. Não, ele Exatamente. botou uma cadeirinha de carro lá de casa, um banquinho daqueles Procar. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Pelo menos entenderam legal esse item aí da transfiguração, o que eu falei, deu para entender? Quando Elias ser o João Batista e João Batista ser o Elias. E está bem claro o que está escrito. Né? Alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Gente, alguém quer falar alguma coisa, gente? Abre o microfone, fala um de cada vez, senão a gente não entende. Aquela que está com a camisa do vovozão não quer falar nada, não? Não? Ninguém sabe que é a camisa do vovozão, só eu, né? Você. Eu entendi tudo. Não tem dúvida, não. E reencarnação é algo que a gente já tem bem mais certo do que antes. Só aqueles que não querem entender mesmo, que são cabeça dura, que fazer o quê, né? Tem o livre-arbítrio, mas tá assim, na cara, né? Das pessoas, muito mais do que visível que isso acontece. É verdade e é fato. E aí as pessoas não querem acreditar na ciência, né? Dizer o quê? Aí, o que é engraçado, que eles falam assim, isso aí foi marcado por Deus, quando vê uma pessoa, né, com algum defeito físico, cega, etc., foi marcado por Deus. Mas por que Deus marcou ele? Deus é ruim, então é bom para mim que não me marcou e marcou ele? Tá entendendo? Há um hiato aí nessa informação que eles não querem parar para pensar também. Há isso também, não querem pensar. Que pensar dói. Até para o espírita, né? O doutor Bezerra fala em uma das obras da Ivone Pereira sobre isso. Muitas das vezes eu acho que eles não querem também sair da zona de conforto, achando que ali, aquela situação, se eles acreditarem que vai ser só ressurreição, né, quando tiver não sei quantos anos depois, voltar, que Jesus vai vir buscar todo mundo, essas coisas assim, alegóricas, eles gostam dessas coisas de alegoria, mas isso tudo é para poder tirar um pouco da responsabilidade, né? Porque a responsabilidade ninguém quer, acha muito, né? É verdade, é por aí mesmo. É mais fácil acreditar nisso, digamos assim. Vera, se você quiser desligar, tá? Vou desligar. Nessa mesma pegada da Cláudia, eu acho que as pessoas também não param para pensar o porquê dessas diferenças tão gritantes.